Fala, bonitezas do nono ano. Tudo certinho, criançada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, como a gente não vai ter tempo hábil para corrigir a nossa prova antes do seu simulado, é uma semana um pouco cheia de atividades, eu vou gravar a correção da prova. É um estudo para o seu simulado, é um estudo para porventura quem ficar aí de recuperação. Assista quantas vezes for necessário, pause, faça as suas anotações, comente aí no vídeo com dúvidas. Vamos fazer valer essa gravação aqui. Você está vendo que eu estou um pouquinho rouco, né? Hoje eu participei dos Jogos da Amizade lá dos outros colégios que eu trabalho e a torcida foi um pouco intensa. Mas vamos lá, você vai conseguir me acompanhar aqui. Eu já fiz o recorte aqui das questões na nossa luzinha para a gente corrigir juntos. Vamos lá? Questão 1, pessoal, explique por que a eletricidade está presente em todos os corpos, mesmo aqueles não carregados. Não existe uma única resposta certa no sentido de como você vai estruturar as ideias, tudo bem? Mas algumas coisas precisam estar presentes, né, pessoal? Que ideias precisam estar presentes aqui? Você dizer que todos os materiais possuem o quê? Átomos. Todos os materiais são compostos de átomos. E os átomos, a gente sabe que na sua composição possuem prótons e elétrons, que são as cargas positivas e negativas. Agora, se o número de prótons for igual ao número de elétrons, a gente viu que a carga total da bagaça vai ser zero. Então eu posso ter carga, mas mesmo tendo carga, eu posso não estar carregado. Essa é a ideia. Lembrar da estrutura da matéria, de ter portadores de carga. Só que se não for um íon, se não for um cara que tem excesso de prótons e elétrons, a carga total é zero. Explicando isso passo a passo, a sua questão 1 está fechada, ok? Sem encheção de linguiça. Questão 2. Olha aqui, ó. Tinha a tirinha aí do Garfield, esfrega, esfrega na calça, eu odeio eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos, pessoal, não é átomo que a gente troca, né? Trocar átomo, a matéria deixa de existir. Diminuição no número de prótons. Pessoal, nós comentamos várias vezes isso. Nós não mexemos em prótons. Porque os prótons estão no núcleo, é uma força muito forte, não dá para quebrar isso. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Pô, criação de novas partículas é um negócio meio estranho, né? Agora, olha eu entender. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Aí sim, né, pessoal? Todo processo de eletrização a gente só mexe em elétrons. Alternativa D. Por que a alternativa E está errada, professor? Repulsão entre as partículas elétricas na calça e dos pelos do gato. Não é repulsão, pessoal, é atração. Porque a gente viu que ao final desse processo de eletrização, um cara fica positivo e um cara fica negativo, lembra disso? Lembra da bexiga com o cabelo? A gente fez isso em sala. E você sabe que os opostos se atraem, não se repelem. Por isso que aí está errado. Tá bom? Questão 3. Preencher as lacunas, pessoal. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas ou de elétrons. Não pode colocar que é fluxo de átomos. Não pode falar que é fluxo de energia. Aí não, tá? Ou cargo elétrico. Um resistor, a resistência, lá lembra da ideia do chuveiro? Um resistor transforma a energia elétrica em energia térmica, por isso que esquenta o bagulho, através do efeito Joule. Falamos várias vezes sobre esse efeito, né? Um gerador, ele não gera energia, lembra disso? Ele transforma, galera. Transforma energia. Exemplos de geradores são as. Bom, aqui você poderia colocar qualquer coisa que se encaixava. Mas geradores simples, pessoal, no nosso dia a dia. As pilhas e as baterias. Esses caras são geradores.
né? Teve gente que foi além, lembrou das ideias lá das usinas, que a gente comentou até do bimestre passado. Se falou do gerador, beleza, tá? Tem que transformar energia. Equipamentos de segurança contra sobrecargas em circuitos elétricos. Pessoal, quem queima perante uma sobrecarga é o glorioso fusível. O fusível queima. Agora, o outro que a gente estudou que é de segurança é o disjuntor. Um disjuntor apenas desliga ou desarma, né? Que a gente costuma falar no dia a dia. Das duas formas estão certas. Tranquilo? Pessoal, só essa questão 3 valia 2 pontos, que tinha 10 lacunas. Mais um ponto da 1 e da 2 já tem 4 pontos corrigidos, hein? Pelo amor do guarda, hein, pessoal? Já aproveitar, tá fora da ordem, mas vamos aproveitar. Pessoal, esta questão 6 deixar em branco é um negócio bem zoado mesmo, né? Porque você teve aí 6, 8, 10 seminários de outros grupos apresentados, que você era só escolher um e resumir as ideias lá da radiação, aplicada à medicina ou qualquer outro seminário. Lembrar de um para resumir era uma questão que era para ser de graça, mas aparentemente teve gente que ficou babando enquanto os outros grupos apresentavam. Lamentável, hein, pessoal? Questão 4. Relacionar. A dificuldade, hein, pessoal? Montar uma historinha que usa essas palavras. Bússola, norte geográfico, norte magnético, campo magnético terrestre. De novo, gente, questão de relacione é uma questão clássica que não tem uma única resposta fechada, né? Mas algumas ideias precisam estar presentes. Então, eu vou dar uma sugestão aqui, que obviamente não é a única. Contanto que você estruturasse de forma correta do seu jeito as palavras, tá ok, né? Você poderia falar assim, ó. A bússola possui um ímã que se alinha ao campo magnético terrestre. Sabe-se que ela aponta para o norte geográfico. Porém, esta localização não coincide com o norte magnético. Pronto. Porque a gente sabe que no norte geográfico está o sul magnético, né? Você percebeu? Duas, três frases, sem enrolação, sem historinha para boi dormir. Usei todas as palavras de um jeito lógico e tá tudo certinho. Percebeu? Professor, eu contei de outro jeito. Pessoal, se usou todas as palavras e não falou besteira, tá ok. O importante era você conseguir relacionar as ideias, né? Show de bola. Questão de número 5. Justifique a seguinte frase: eletricidade gera magnetismo, magnetismo gera eletricidade. É a ideia dos amigos inseparáveis, né? A gente tinha dois experimentos, pessoal, que a gente comentou em sala. O primeiro experimento era o experimento de Ørsted. Professor, eu não lembrei do nome, escrevi o nome errado. Gente, eu estou mais interessado na ideia do que no nome, né? O que o experimento de Ørsted falava, pessoal? Que uma corrente elétrica altera o funcionamento de uma bússola. A gente mostrou isso, né? Corrente passando lá no circuito altera o funcionamento de uma bússola. Ou seja, ela gera um campo magnético. Porque bússola só muda perante campo magnético. Por isso que não pode usar bússola perto de torre de transmissão, perto de cerca elétrica, né? O experimento que o magnetismo gera eletricidade foi o experimento de Faraday. O que a gente mostrou? Que a movimentação
de um ímã em uma espira gera uma corrente. Que a gente até chama essa corrente de corrente induzida ou de corrente alternada. Mas se lembrasse que era corrente gerada através da movimentação, aproxima e afasta o ímã, já estava bom. Né? Foram os experimentos que a gente estudou, pessoal. Nada diferente do que foi trabalhado em sala. Né? A última de radioatividade explica a diferença entre eventos probabilísticos e eventos determinísticos. Vamos lá. O probabilístico, pessoal, é o normal, né? Então vamos escrever assim, ó. Não, deixa eu trocar a forma de escrever, ó. A forma, de novo, é o jeito que eu estou escrevendo. Vou te dar uma ideia. O importante é você conseguir entender, né? Escrever do seu jeito. Não quero que você seja papagaio de professor, né? A forma que a radiação ionizante interage com a matéria é um evento probabilístico. Ou seja, possui chance de causar ou não uma ionização. Certo? Sempre vai ter uma chance. Aí você podia completar assim, ó, as exceções são os eventos determinísticos. Quando, a partir de um valor X de radiação, o dano é certo. 100%. Não tem dúvida que vai rolar, entendeu? Por isso que chama determinístico. Certo? Beleza? De novo, isso é uma forma de escrever. Você podia escolher outras formas, né? Mas a ideia por trás é isso. No item B, pessoal, diferenciar o dano da mutação. Quando a radiação, vou fazendo um esqueminha aqui para não ocupar todas as linhas. Quando a radiação interage com a matéria, ela causa um dano. É um dano celular, a gente está falando de uma questão biológica, né? São os efeitos biológicos das radiações ionizantes, foi o tema da nossa aula. Ocorreu um dano na célula, a célula entra aqui numa ideia de reparo celular, uma coisa automática. A célula tem um computador que tenta arrumar os BO, entendeu? Os bug. Se este reparo não funcionar, aí o dano gera uma mutação. O que é a mutação? É a quebra da molécula de DNA. Que pode ser quebrado de diversas formas, trocar a ordem das letrinhas, arrancar um pedaço, jogar para o outro lado. Nem toda mutação é doença, nem toda mutação é câncer. Falamos de síndrome de Down. Mutação, inclusive, gera variabilidade genética, mas também pode causar as doenças que a gente citou. Tá aí, pessoal. Correçãozinho da prova direto para você. Volta no vídeo, comenta aí nos comentários. Vão aproveitar esses momentos para tirar as últimas dúvidas, para você mandar bem no simuladinho e quem precisar também da recuperação. Tá bom? Bons estudos, se cuida. Beijinho no coração. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.